Então, muito bom dia. Permitam-me iniciar este dia também muito especial, dando as boas-vindas à doutora Francisca Bandura. Aliás, eu estava a rever o documento que aqui trago com algumas notas biográficas e verifiquei, até comentei com a Sofia, que a doutora tem nome de imperatriz, porque Francisca Eugénia faz lembrar uma imperatriz. As imperatrizes tinham muito este nome, Francisca Eugénia. Mas temos aqui a doutora Francisca Bandura, que nos honra neste momento, para nós também é muito especial, porque estamos hoje com encerrado este projeto que o IDS abraçou, de comemorar os seus 30 anos de existência com um ciclo de 30 palestras. Durante todo o ano fomos recebendo amigos, personalidades que estiveram, de certa forma, que estão, de certa forma, ligados àquilo que é a nossa oferta formativa. Pessoas ligadas à área do desporto, na área do teatro, das artes, na área da cultura e hoje culmina com a área do jurídico, da área da justiça. E não poderia ser de forma mais eloquente de termos connosco a doutora Francisca Bandura, e eu, permito-me este pequeno à parte, nutro uma admiração muito especial e é com um orgulho muito grande e uma satisfação pessoal muito grande que aqui eu tenho a meu lado hoje. Dizer-vos que a doutora desempenhou funções políticas como Ministra da Administração Interna e como Ministra da Justiça. É um independente, e isto é importante para que as pessoas também compreendam que a escola procurou também, mesmo as pessoas que poderiam pertencer a este ou aquele partido, procuramos também sempre esta independência da presença das pessoas aqui. É casada com um ilustre professor que eu sigo, leio, Eduardo Paes Pereira. Tem com ele 2 filhos, um não admira a sua presença hoje mesmo, sabendo que já crescidinho, mas que é o dia da criança. Tem uma carreira brilhante, conhecida por todos, onde desempenhou importantes cargos, e eu permito-me salientar o cargo que desempenhou no Observatório Europeu dos Fenómenos Racistas e Xenófobos da União Europeia, porque o que traz aqui hoje também é falar connosco sobre estas questões que tanto nos apresentam e que têm sido também fruto de largo debate nas nossas aulas de cidadania, que fazem parte daquilo que é o nosso projeto educativo, que é de facto tentar todos nós transformarmos-nos em melhores cidadãos, em melhores pessoas, em melhores seres humanos. Continua atento aos problemas do país, como eu disse, com especial enfoque nas questões sociais e nas questões humanísticas. Hoje temos a honra de encerrar, como eu disse, este ciclo de palestras com esta ilustre convidada, cuja elegância, humildade, dádiva à causa pública são de facto a panagem dos seres superiores. Doutora, é com imensa honra que eu receber. Muito obrigada por isso. Ouvem-me? Agora ouvem-me? Eu queria, obviamente, em primeiro lugar, agradecer à Sra. Doutora Maria Paula Branco, não só o convite muito amável que me dirigiu, mas, sobretudo, as palavras simpáticas e excessivas que disse a meu respeito. E vão verificar agora, na intervenção que vou fazer, que foram claramente excessivas. Foi por amizade, mas foi excesso. E agradecer também a restante direção desta escola, em particular as pessoas que aqui estão presentes, a vossa presença, o vosso convite e a confiança que depositaram em mim. O exercício que eu vou fazer hoje convosco aqui é provavelmente dos mais difíceis que já fiz, porque reconheço a grande dificuldade
dificuldade que há em falar durante cerca de 1 hora por uma plateia de 200 pessoas que estão naquela fase de idade que é a idade mais indagante e mais exigente das nossas vidas. Eu, quando tinha a vossa idade e estava desse lado, eu, obviamente, tinha uma grande sentido crítico relativamente a quem estava deste lado e não só seguia com muita atenção, como também, obviamente, no final colocava questões. Eu gostava de ter convosco um diálogo possível estruturado, um diálogo em que eu vou colocar algumas questões e gostava que me respondessem, se quisessem, participassem. A lógica disto é esta, é uma lógica em que nós conversamos, eu trago aquilo que sei da minha vida pessoal e profissional, da minha experiência, e obviamente gostava de saber o que vocês, na idade que têm, pensam a respeito da vida que têm, a respeito do mundo em que vivemos e a respeito do futuro. Que futuro é que querem ter projetado para vocês? Em primeiro lugar, para os vossos pais, também é irrelevante, porque obviamente os nossos pais envelhecem sempre primeiro do que nós e têm necessidades diferentes das nossas, e obviamente também para os vossos filhos. Esta é uma escola que pretende, e eu pedi aqui ajuda, mais para ali, para lá. Basicamente, nós estamos perante uma escola que faz formação. E faz formação profissional, que é uma coisa extraordinária, porque é uma formação orientada para aquilo que são as vossas vocações. É uma formação já vocacionada para aquilo que vai ser a vossa atividade no cotidiano, no dia a dia, para aquilo que vão ser as vossas profissões. E é verdade que vocês formam aqui, a escola forma atrizes, forma atores, onde estarem os candidatos a atrizes, os candidatos a atores e atrizes. Quem são? Esta escola forma técnicas e técnicos de recepção hoteleira. Quem são? Não estão? Técnicas e técnicos de apoio à gestão desportiva. Onde estão? Onde estão? Quem sabe? Excelente. Ótimo. Agora sou eu. Esta escola forma mediadoras e mediadores interculturais. Uma tarefa importantíssima. Quem são as nossas mediadoras e mediadores? Extraordinário, ótimo, desejo-vos muitas felicidades. E depois forma gente mais daquilo que é a minha área vocacional e a minha área profissional, que são as técnicas e os técnicos de apoio jurídico. Vocês são claramente a maioria. Também eu trouxe algumas imagens do que vejo nos vossos sonhos. É verdade que aqui este técnico de recepção está um bocado envelhecido, mas é bonito, tem bom aspecto, tem bom ar, pode representar um de vós. E vamos continuar, por favor, com as diversas profissões em que vocês se querem formar e em que irão depois trabalhar. Vou continuar, obrigado. E é isto que eu vejo nos vossos sonhos, de facto. É gente a trabalhar em recepções de hotéis, é gente a trabalhar nos tribunais, e tem aqui muita gente a trabalhar nos tribunais, formidável, extraordinário. Os tribunais precisam mesmo, a justiça precisa mesmo. Gente a trabalhar no desporto, técnicos de desporto, e atores e atrizes. Uau, que grande profissão! Foi a primeira profissão que eu quis ter, foi a minha primeira vocação. Infelizmente, falhei, errei, fui para outra. Agora pode continuar, que são atores e atrizes. Estas profissões, qualquer das profissões que nós aqui temos, qualquer das profissões que vocês abraçaram, são claramente profissões de muita exigência. Provavelmente dirão, mas todas são exigentes. Eu acho que há umas que são mais do que outras. E são exigentes, porquê que eu digo que são exigentes? Porque estas profissões exigem de vós um conjunto de qualidades, que são qualidades que eu acho que são diferenciadas. Exigem empatia, porque não é possível lidarmos com pessoas se não formos capazes de empatia. A pior coisa que nos pode acontecer é chegarmos a um espaço público ou privado e encontrarmos alguém que está do outro lado, que é o nosso interlocutor do outro lado, mal disposto, que já vem de casa porque a vida lhe correu mal, portanto acha que deve atribuir
a quem está na sua frente todos os males do mundo. Mas estas profissões exigem também muita coragem. Como vocês sabem, nomeadamente no que diz respeito aos atores, às atrizes, em Portugal, o trabalho dos atores e das atrizes é um trabalho de algum risco. Porquê? As pessoas têm períodos em que não têm emprego, as pessoas têm que gerir a sua profissão e gerir, sobretudo, as suas finanças em função dos empregos que vão tendo e, portanto, é preciso uma grande coragem, é preciso uma grande resiliência. Mas eu gostava de lhes dizer que, para além disto, para além de estarmos aqui a formar pessoas, orientando-as para profissões, há aqui o essencial, uma formação de homens e de mulheres, de jovens raparigas e jovens rapazes, que devem ser, para serem pessoas profissionais responsáveis e conscientes do sentido da sua inscrição na sociedade. O que é que eu quero dizer com isto? Pode passar. Eu quero dizer aquilo que ali está escrito. É que nenhum profissional se consegue realizar efetivamente, ninguém se realiza, ninguém se sente realizado de facto, se não carregar com ele as doses adequadas de consciência e de responsabilidade. Nós precisamos de ter, para além das ferramentas técnicas de uma profissão, a consciência de que somos profissionais e a responsabilidade relativamente àquilo que fazemos como profissionais. Isso não é relevante. Eu diria mesmo que a consciência profissional e a responsabilidade profissional são a linha que demarca os bons e os maus profissionais. É isso o grande separador. Depois, vocês eu diria que estão abençoados, porque têm a enorme vantagem de estudar numa escola que lhes dá uma dimensão prática, uma dimensão operativa daquilo que vai ser, projetando desde logo aquilo que vai ser a vossa vida profissional. E eu digo isto porquê? Porque, infelizmente, eu sou licenciado em Direito, comecei a minha licenciatura em 1973 na Faculdade de Direito de Lisboa e é um ensino completamente abstrato. Eu estudei N disciplinas, N, em que me limitei a empinar, como vocês dizem, a decorar. Porquê? Porque não conseguia perceber nenhuma relação entre aquilo que eu estava a estudar e aquilo que eu pensava que ia ser a minha realidade profissional. E vocês têm essa diferença. Eu estou convencida de que vocês hoje é que sabem, aquilo que estudam são tudo matérias técnicas que têm a ver com aquilo que vai ser, aquilo que vocês pretendem ser da vida, aquilo que pretendem fazer. E aí têm indiscutivelmente uma grande vantagem. Na altura em que eu estava a combinar esta vinda cá com a Sra. Doutora Maria Paula Branco, nós trocamos um conjunto de mails e num dos mails, a propósito de um tema, eu escrevi o que está ali escrito. Existir, ser, impõe-nos responsabilidades. Pode passar para o slide seguinte. Nós não somos plantas, nem somos espécies geológicas. O que é que acham disto? A doutora Maria Paula mandou um mail de volta dizendo e porquê que a intervenção que vem fazer não é em torno deste tema. E eu, obviamente, aderi. E por isso gostava de trocar aqui algumas impressões convosco sobre isto. Basicamente, aquilo que eu lhes quero dizer é que há uma diferença entre nós, as plantas e as pedras, em última análise. E que nos faz diferentes como seres vivos, basicamente, é termos inteligência, que em princípio os outros seres vivos não têm, eu tenho um grau inferior, é termos consciência e é termos vontade. E isso, tudo isso, esse conjunto de características que como humanos temos, leva-nos à responsabilidade. Nós somos responsáveis porque temos consciência e porque temos vontade. E portanto não podemos andar como se fôssemos animais no rebanho, em que não somos capazes de fazer escolhas. Nós podemos fazer escolhas. Ainda que haja, obviamente, condicionamentos que nos podem, em determinadas alturas, limitar o campo de escolha, nós podemos sempre escolher.
Nós temos, por isso, responsabilidade pela maneira como agimos ou não agimos. Porque nós não somos só responsáveis por aquilo que fazemos. Nós somos também responsáveis por aquilo que não fazemos quando devíamos fazer. Porque há situações em que nós temos a obrigação de agir e não agimos. E isso também nos impõe a responsabilidade. Nós somos responsáveis pela forma como conduzimos a nossa vida. Nós somos responsáveis pela forma como nos relacionamos nas nossas comunidades, desde logo a nossa comunidade familiar, que é a mais pequena, mas depois a nossa comunidade de amigos, a nossa comunidade de vizinhança, a nossa comunidade nacional, em última análise, do país. Como eu disse há bocadinho, pode haver elementos de partida que condicionam a nossa possibilidade de decidir. Mas, não obstante isso, a nossa consciência e a nossa vontade fazem com que nós possamos sempre distinguir o bem do mal. Nós podemos sempre distinguir o certo e o errado. Podemos não fazer, mas não é por não sabermos. Nós sabemos distinguir o bem do mal, nós sabemos distinguir o certo e o errado, que não são, nem nunca serão a mesma coisa. E agora, vou colocar-vos ali um conjunto de interrogações a respeito do certo e do errado, para ver se estamos ou não no mesmo comprimento de onda. Por favor, doutora. É certo ou é errado juntarmos 5 pessoas que espezinham e que agridem uma terceira e encontrarmos 5 pessoas que espezinham e agridem uma terceira e juntarmos para fazermos a sexta que vai agredir? E a resposta é vossa. Certo ou errado? Errado. Há alguém que acha certo? Não. Estamos no mesmo comprimento de onda. Continuamos, doutora. É certo ou errado? Naquelas, se não sabermos a matéria, temos naquele dia o teste, provavelmente é o teste que define se passamos ou não, e trazemos connosco um telemóvel, ou usar o telemóvel, ou uma cabulazinho, um papel enrolado, umas técnicas de enrolar papel e umas coisas tais, copiarmos na prova. Aqui parece haver alguma efervescência na sala. Certo ou errado? Mas é certo! Em suma, tenho aqui um bando de copiadores. Eu sei que vocês sabem que é errado. Eu sei que vocês sabem que é errado. Porque, em última análise, isto vira-se contra vós. Significa que não têm o conhecimento necessário para mais tarde exercerem as competências próprias da vossa profissão. E se não tiverem competências, até podem arranjar o primeiro emprego, mas a seguir são despedidos. E depois passam a vir a chorar, a dizer que têm azar. Portanto, é errado. É errado em todas as perspectivas. Mas, por favor, como é que chama? Joana. É esse o problema, é que nós somos definidos por uma nota e não pelas nossas capacidades. Então, isto significa que as notas não refletem as vossas capacidades, as vossas competências? É isso que sentem? É que as notas não refletem? Então, do vosso ponto de vista, seria mais correto, por exemplo, as pessoas, em vez de terem uma nota, uma menção qualitativa ou quantitativa, terem uma menção apto ou não apto? Faria mais sentido para vós? Vamos lá, viu? Não? Ora, o que eu pergunto é, aquilo que a Joana me está a dizer é, está certo, porque nós não somos avaliados pelas nossas capacidades, certo? A nossa classificação não é definida pelas nossas capacidades. Não. E então o que eu pergunto era se qual era o método de avaliação que, do ponto de vista da Joana, seria correto. Eu acho que hoje em dia nós somos postos à prova de eu tenho que ouvir, escrever e decorar. E eu, para mim, não faz sentido eu decorar algo que possa não aplicar na minha vida. Então eu acho que hoje em dia nós temos que ter
ou acompanhamento de uma forma que cada um possa ir a aprender. Eu acho muito mais prático sermos trabalhos ou sermos acompanhados. Pode haver um teste, mas sermos acompanhados para perguntar perguntas, justificar. A pessoa não aprende a estudar sozinha, ou pode aprender, mas há várias técnicas e nós somos seres humanos, e os seres humanos aprendem de várias formas. E não é uma coisa que possa definir. Por exemplo, eu até posso ter muitos dons para ser enfermeira. Calma, meninos. Deixem eu ouvir a Joana, está bem? Ouvir, saber ouvir é uma outra grande qualidade. Vamos embora, Joana, passa o ouvir. É um exemplo. Eu até posso ter muitos dons para ser enfermeira, mas eu não sou boa à matemática. Mas quem é que me diz a mim que eu não seria boa a ajudar a curar os outros? Claro que hoje em dia nós temos que ter capacidades para poder dar doses certas, matemáticas, não sei o quê. Mas hoje em dia, nós alunos somos postos à prova pelas nossas notas e acho que isso não é uma coisa justa, porque a mim ninguém me diz se eu não sou ou não capaz de fazer seja o que for, simplesmente uma décima ou meio. Compreendo. Eu compreendo o que a Joana está a dizer, mas nós estamos a falar de coisas diferentes. Eu estou a falar de um ato que consiste em não ser honesto relativamente ao nosso conhecimento. Pega, Joana. A Joana está a falar de antologia de ensino. Está a falar de uma coisa diferente. Vamos admitir, por exemplo, que o ensino é exatamente como a Joana pretende. Eu há bocadinho falei sobre isso. Sobre as disciplinas que eu, por exemplo, estudei na faculdade e para as quais não havia nenhuma utilidade. E é disso que a Joana está a falar. Mas isso tem a ver com o currículo escolar. Aí, eventualmente, o erro estará no currículo escolar. Mas vamos admitir que a Joana tenha o currículo certo. Um currículo com disciplinas em que reconhece que está a aprender coisas para a profissão que vai querer ter a seguir. Nessa dimensão, parece-me que quando a Joana, apesar de ter esse currículo e apesar de estar numa escola onde lhe são oferecidas possibilidades de aprender as matérias desse currículo, a Joana não as aprende, por alguma razão, está distraída, porque pronto, tem a atenção desviada por uma qualquer outra área, e no dia da prova vem e copia. É essa a hipótese que eu estou a colocar. Eu percebo as questões que vocês têm relativamente ao currículo, e eu própria as coloquei antes, quando falei. Quando disse que pensava que hoje era diferente, mas que no meu tempo estudei muitas disciplinas que não sabia para que é que serviam. E por simplesmente, como não percebia, eu decorei. Fiz. Isso é mau. Isso é péssimo. Essas são formas de ensino que, do meu ponto de vista, devem ser ultrapassadas. Mas, abstrair-nos disso, copiar, não saber, desconhecer a matéria, que é uma matéria que não tem nada a ver com coisas que são estranhas à vocação profissional que temos, e chegar ao teste e copiar. Minhas caras senhoras, meus caros senhores, é errado. Há mais uma menina que quer falar, por favor. Como é que se chama? Bárbara. Eu penso que estou a doutora Maria Paula. Neste momento, o nosso ensino normal é exatamente o mesmo ensino que ensinava aos nossos avós. Que é um professor à frente, os alunos todos sentados em cadeiras, e não é uma coisa nem prática, nem é uma coisa cooperativa. E acho que o que estavam a tentar explicar é, neste momento, continuando a ser exatamente o mesmo ensino que era há 50 anos atrás, as pessoas continuam a não aprender. Ou seja, o problema é o ensino da maneira que é feito. Ok. E nada. Dá uma licença. Como já fez a professora comigo, já fez a pergunta? Já acabou, já. Eu peço imensa desculpa. Já fez a pergunta, minha querida? Já ou não? Já. Peço imensa desculpa. Agora abrimos o debate. Ok. Olha, eu não posso estar mais contra o que disse. E, portanto, como é uma conversa para todos, eu me submetido. Eu sou professora há 50 anos, está há 50 anos que a menina. E o ensino que eu vejo hoje, que já não dou aulas no direto, não tem nada a ver com o ensino que se refere. A escola do ensino regular, e já não falo desta escola. Esta escola é, de facto, um paradigma completamente diferente. Mas aquilo que diz, não se ensina hoje como se ensinava há 50 anos.
Eu não vi em escola nenhuma de onde andei, tenho muitas escolas, a escola pública. Hoje não se ensina nada como eu aprendi, não se ensina nada como os meus avós aprenderam, os meus pais, ou até a minha filha, que tem hoje 40 anos. Portanto, esta percepção que se continua a ter e a passar, e hoje, que é o professor ser dado e os alunos a aprender, isto não sei de onde é que escola é que vem. E se vem de uma escola que é assim, lamento, porque então é a única escola, uma das poucas escolas, onde isto ainda acontece. A escola hoje é muito mais do que isso. A escola hoje é uma escola de debate, é uma escola onde se aprende a aprender, onde se aprende a ser. Portanto, esta é uma realidade que vocês aqui vieram encontrar de forma diferente e a prova disso são estas ações que nós temos. Portanto, é o meu testemunho enquanto professora e vale o que vale, seguramente falará muito. Portanto, é dizer que existem escolas em Portugal em que não existem turmas, em que são pessoas que não têm horários, podem ir para a escola a hora que quiserem, têm trabalhos específicos para fazer durante a semana, são coisas completamente diferentes, são escolas futuristas. Se me permitirem, vamos pegar uma ordem, porque eu ainda tenho muita coisa para dizer. Nós temos por aqui. Ora bem, vamos então fazer uma coisa, no final podemos voltar. Menina do meu lado, como se chama? Eu. Sim. Leonor. Vou pedir-vos um favor. Deixem-me agora continuar. Guardem a discussão sobre a escola para o final. Pronto? Porque há ainda mais perguntas que eu quero fazer. Para não ficarmos aqui. Em qualquer caso, eu acho que esta troca de impressões é virtuosa. Porque permite à direção da escola e a vós falarem sobre um tema que é discutivelmente um tema da maior relevância. Portanto, são as percepções que os dois lados têm a respeito do ensino. Não é? E isso é particularmente importante. Mas há uma coisa que eu vos quero dizer. É que nunca um ato injusto justifica a prática do outro ato injusto. À injustiça ou ao errado não se responde com o errado. Ao errado responde-se com o certo. E isto é uma questão ética e é fundamental para vós, sobretudo na idade que têm agora. Há outra questão que eu tinha, que eu tenho muitas mais questões. É certo ou errado furarmos uma fila nos transportes, por exemplo, no trânsito, ou entrarmos para um concerto? Eu acho que é errado. Eu acho que é errado. Estamos todos de acordo. É certo ou errado, e que outra matéria que provavelmente vos é próxima, criarmos perfis falsos na internet para dizermos coisas que não seremos capazes de dizer em voz alta. Esta última pergunta que tenho para vos fazer é de natureza um pouco mais genérica. É certo ou errado nós desinteressarmos daquilo que se passa à nossa volta? Vivermos como se fôssemos filhos únicos nascidos de geração espontânea. É certo ou errado? É certo. Alguém disse que é certo? Não, é errado. É errado. Estamos de acordo. Ora bem, eu queria agora dizer-vos que as nossas vidas nem sempre são aquilo que nós esperaríamos. Pela minha parte, a minha vida, embora tenha tido obviamente situações, momentos negativos, é muito marcada por aquilo que eu chamo de travessias da esperança. E travessias de esperança porquê? Porque foram grandes acontecimentos que de alguma forma mudaram o mundo e em que eu tive o privilégio de participar. E vou começar a falar deles. Em primeiro lugar, eu nasci e fiz a minha adolescência e juventude sob um regime autoritário. E vi, em 1974, nascer a democracia. Essa é a primeira grande transição de esperança. Depois, a seguir, eu nasci em Luanda, em Angola, num tempo em que Angola era uma colónia portuguesa. E assisti ao processo de descolonização de Angola e das outras ex-colónias portuguesas, de Moçambique, de Guiné, de Cabo Verde, de São Tomé e
acredito também que essa foi outra travessia de esperança, porque foi uma outra transição ao progresso. Depois, nos anos 90, e eu acho que nenhum de vós era nascido seguramente nessa altura, vi acontecer uma outra coisa, foi a queda do Muro de Berlim. Vocês provavelmente estudaram na história, mas durante muitos anos, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava dividida entre dois grandes blocos. O bloco ocidental e o bloco oriental, que era basicamente um bloco controlado pela União Soviética, hoje Rússia, que era o chamado bloco comunista, do qual faziam parte um conjunto de países da Europa Central e da Europa Oriental. Esses países, esse lado do mundo, tinha uma falha, que era o autoritarismo. Era um mundo não democrático, era um mundo em que não existiam liberdades. E nos anos 90, isso acabou para a maior parte desses países. Muitos deles hoje são membros da União Europeia. Depois, a outra travessia de esperança são os movimentos de emancipação das mulheres. Eu já sou um bocado velho, eu tenho quase 70 anos. O que significa que vivi durante muito tempo e conheci muitas realidades que não têm nenhuma comparação com aquilo que vocês vivem hoje. Vocês sabem que nos anos 60 havia poucas mulheres a trabalhar, mas que as mulheres não podiam ir de calças para o trabalho. Vocês sabem, têm a noção de que durante muito tempo as mulheres não podiam exercer o direito de voto, só podiam fazê-lo, já muito tardiamente, quando eram viúvas e chefes de família. Vocês sabem que durante muito tempo as enfermeiras do Estado não se podiam casar. Portanto, têm noção do avanço, do progresso que foi feito ao longo dos anos relativamente à condição da mulher. Não significa que ela seja hoje aquela que nós quereríamos, mas é indiscutível que demos muitos passos. E eu assisti isso, eu fui parte desse processo. E, portanto, para mim, há um momento, eu posso dizer que fiz uma travessia de progresso. Nesse tempo, quando estas coisas aconteciam, e sobretudo nós, quando eu era jovem, a maior parte da juventude era muito empenhada do ponto de vista cívico e político também. E aquilo que as pessoas lutavam era por um mundo melhor. E tinham a noção daquilo que queriam, daquilo que achavam que seria um mundo melhor para elas e um mundo melhor para as gerações vindouras. E eu hoje não sei não sei o que será para vocês um mundo melhor. E porquê? Vocês têm um conjunto de oportunidades. E eu cito-as aqui. Vocês herdaram uma sociedade em que existe uma escola pública garantida e um ensino básico e secundário universal e gratuito. Isto não foi sempre assim. O ensino não era obrigatório, nem era gratuito. Depois, vocês, apesar de tudo, com mais ou menos dificuldades, têm transportes que os levam para a escola. E depois, têm também, nomeadamente ao nível do básico, uma ação social escolar que não vos condena a ir para a escola de estômago vazio e a passar todo o dia de estômago vazio. Eu sou desse tempo. E tenho uma vida que lhes permite ir para a escola de calçadinhos, sapatos, contrariamente ao que acontecia em Portugal, ainda nos anos 60. Em Trás-os-Montes havia muitas crianças que faziam quilómetros para ir à escola no inverno, na neve, com os pés descalços. Eu conheço pessoas que viveram essa realidade. E, portanto, houve, claramente, muitos avanços do ponto de vista social entre os anos 60 e a situação que temos agora. Essas são as vossas oportunidades. Mas, a par dessas oportunidades, vocês têm também um conjunto de desafios, de incertezas, de inseguranças. Temos a guerra, que gera uma grande incerteza e uma grande instabilidade. Nós vivemos num universo em que as desigualdades aumentaram exponencialmente. E aumentaram de tal maneira que muitas vezes nós não conseguimos encontrar uma razão lógica
50 do século passado, um grande economista, John Maynard Keynes, dizia que com o progresso da ciência, com o progresso da economia, no ano 2000, nós viveríamos num ambiente de tal abundância que provavelmente as pessoas ou não precisariam todas trabalhar, ou trabalhariam provavelmente 2 ou 3 dias por semana, porque nós íamos ter um mundo de grande abundância. É verdade, nessa altura os níveis de riqueza do mundo tinham começado a aumentar. E a verdade, porém, é que nunca o mundo foi tão rico, mas nunca o mundo foi tão desigual. Ou seja, apesar de tudo, a riqueza que existia era repartida de forma mais equitativa. Hoje, infelizmente, há pessoas muito pobres e há pessoas que eu diria que são obscenamente ricas. Porque há situações em que não se justifica o dinheiro que as pessoas ganham. E ora bem, e tudo isto gera o quê? Gera um mundo de grande riqueza, num ambiente muito mediatizado, em que nós todos os dias vamos à televisão e vemos como exemplos de sucesso as pessoas que têm muito dinheiro, que têm carreiras, olha, eu falo, por exemplo, de atletas de alta competição, por exemplo, que ganham verbas que eu diria que em alguns casos são obscenas, porque não há nenhuma competência, nenhuma capacidade que possa justificar que as pessoas ganhem aquelas verbas num mundo em que há gente que morre à fome. Pronto. E, portanto, o que é que isto gera? As pessoas olham para esses exemplos, percebem que não conseguem chegar lá, e isso gera insatisfação, isso gera desencanto, isso gera tendência para o fechamento, para as pessoas não perceberem a sociedade em que vivem, tendência para não participar, para nos aliarmos daquilo que está à nossa volta e para entendermos muitas vezes os problemas que existem à nossa volta não são problemas nossos. Temos mais que nos ocupar com a nossa própria vida, com as nossas próprias dificuldades. E eu digo, essa postura é errada. Terêncio, grande dramaturgo romano que viveu na Antiguidade Clássica, dizia aquilo que ali está: eu sou um homem e nada do que é humano me é estranho. E é esta a verdade que nós devemos viver. Porque nós não podemos abdicar da nossa condição de membros de uma coletividade que é o nosso país. Às vezes, a nossa escola, a nossa freguesia, a nossa família. Nós não podemos fechar os olhos às injustiças. Nós não podemos deixar de tomar partido em defesa dos membros da nossa sociedade, que são os mais frágeis, os mais vulneráveis. Sejam eles as crianças, sejam eles os idosos, sejam as pessoas com deficiências de qualquer tipo ou de qualquer natureza. Ou, às vezes, pessoas que momentaneamente estão a ser perseguidas por más razões, por razões injustas. Nós não podemos calar. A verdade é que nós hoje vamos assistindo cada vez mais na sociedade portuguesa, e não só, porque este fenómeno não começou em Portugal, e nós dizíamos sempre e pensávamos, isso é lá fora, aqui em Portugal não acontece, é tudo calmo. Não é verdade. Nós temos cada vez mais hoje, entre nós, um crescendo de um discurso que é um discurso de inimizade e de ódio, que coloca pessoas contra pessoas, grupos contra grupos. E esse ambiente do ódio, do incitamento ao ódio, à violência, etc., existe muitas redes sociais, é verdade. Mas hoje já não se limita às redes sociais. Porque nas redes sociais as pessoas aproveitavam o anonimato para exprimir o pior que havia de si. Mas eu acho que hoje este discurso passou para fora. Ultrapassou as redes sociais. E nós temos hoje este discurso no espaço público e até mesmo no debate político-partidário. Nós vemos pela nossa cidade e pelas cidades de Portugal alguns outdoors que são quase uma réplica de uns pósteres que havia no Oeste americano. Eu, quando era miúda, gostava de ler livros de cowboys. Eu acho que é uma coisa que já não existia no vosso tempo, de quadradinhos de cowboys, não é? Em que havia uns rapazes valentes que andavam com pistola
coldre, pistola à cintura, e que faziam uns duelos, que matavam o outro ou matavam índios, que era mais normal ainda no oeste americano. E nas séries de cowboys aparece muito uma inscrição que havia na América nesses anos, e que era a inscrição das pessoas procuradas. Portanto, aparecia uma fotografia, uma cruz, e por baixo ou por cima aparecia a expressão wanted, dead or alive. Procura-se vivo ou morto. Isto significava que quem encontrasse aquela pessoa estava livre de a matar, disparar sobre ela e de a matar, para entregar, para receber uma recompensa. E eu diria que tudo isto se passou no oeste americano, nos séculos XVII e XVIII, mas hoje nós temos isso aqui entre nós. Nós vemos isso aqui entre nós. E vemos calados e silenciosos entre nós. E eu pergunto, sendo essa a referência dessa sinalética, o que é que querem e o que é que pensam as pessoas que vão ressuscitar imagens de violência e justiça privada do oeste americano hoje em Portugal, na Europa, no mundo? O que é que querem se não um incitamento aberto à violência contra as pessoas que aparecem nesses cartazes? E se algum dia alguém, influenciado por aquelas imagens e achando que aquilo é normal, agredir alguma das pessoas que aparecem nos cartazes, matar alguma das pessoas que aparecem nos cartazes, de quem é a responsabilidade? Nós estamos, de facto, a normalizar a violência e o ódio entre nós. E isso tem que acabar. Temos que ter consciência disso. Porque nós, tal como a poeta Sofia de Melo Braga, vemos, ouvimos e lemos. Está tudo na rua, tudo escarrapachado. Não podemos ignorar. Dizia a Sofia, vemos, ouvimos e lemos relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. A bomba de Hiroshima, vergonha de nós todos, reduziu a cinzas a carne das crianças. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Da África e Vietnã, sobe a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Nada pode apagar o concerto dos gritos. O nosso tempo é pecado organizado. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Podem dizer comigo? Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Este é o mundo em que vivemos. É o meu, é o vosso, é o nosso mundo. E nós não podemos renunciar a uma vivência plena com tudo aquilo que uma vivência plena pode comportar. A alegria. Nós queremos, o que é que nós queremos da vida? Nós queremos a alegria. A alegria de viver e de desfrutar das coisas boas da vida. Nós queremos ter a capacidade de olhar com sentido crítico para aquilo que se passa à nossa volta. Nós temos o dever de dar atenção aos membros mais frágeis da nossa comunidade. Nós temos o dever de respeitar os nossos semelhantes, a natureza e os animais. Nós temos o dever de nos cultivarmos, como aquilo que vocês fazem aqui na escola, para nos formarmos e sermos membros ativos de uma comunidade de iguais. E, sobretudo, nós temos o dever de não calar. O dever de não calar o que é injusto, independentemente de sermos nós ou não as vítimas da injustiça. Porque nós, por vezes, pensamos que tudo acontece com os outros. O mal só acontece na porta do lado. Não, não é assim. Temos de fazer isto por respeito para com os outros, por respeito para connosco próprios e até por uma razão egoísta, que é hoje é o outro, amanhã posso ser eu.
Nós nunca sabemos quando vai chegar a nossa vez. E, sobretudo, quando nós não temos critérios, quando não temos regras, quando somos permissivos, quando deixamos que estes movimentos vão avançando, nunca saberemos quando chega a nossa vez. E por isso, nem que seja por interesse próprio, devemos importar-nos. Para não ficarmos na situação em que ficou um homem indiferente de que nos falava. Há um poema que é imputado a um dramaturgo, ao Bertolt Brecht, mas que não é de um pastor alemão, Martin Niemöller, que o escreveu na altura do nazismo. E o que este Martin Niemöller dizia, e que tem a ver com a experiência dele, é isto. Quando era uma altura de perseguições e de prisões do regime nazi a todos os opositores, ele, Niemöller, dizia o seguinte: quando os nazis vieram buscar os comunistas, os prender, não é? Eu fiquei em silêncio e eu não era comunista. Nada a ver com isso. E quando eles prenderam os sociais-democratas, eu fiquei em silêncio, porque eu não era social-democrata. Mais uma vez, não tinha nada a ver com o assunto. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada, porque eu também não era sindicalista. Quando vieram buscar os judeus, foi outra fase. Eu fiquei em silêncio. Eu não era judeu. E quando eles me vieram buscar, porque chegou o dia dele, quando eles me vieram buscar, já não havia ninguém que pudesse protestar. Como sabem, nós tivemos na Europa duas grandes guerras. Se quiser água, se for favor. Não, obrigada. Duas grandes guerras que foram guerras. Estou com muito, está um bocado de calor, querido. Duas grandes guerras que foram guerras cruéis, foram guerras profundamente desumanas, que destruíram muitas vidas e que interromperam muitos sonhos, sobretudo sonhos de jovens como vós. Porque a guerra não é feita por pessoas da minha idade. As guerras, quando acontecem, são feitas basicamente hoje já será um bocado diferente, obviamente haverá também imputação de guerras, mas são feitas sobretudo por rapazes jovens. Rapazes normalmente entre os 21 e os 24 anos. E é para vocês que os tempos que correm devem justificar uma atenção mais cuidada. Porque as guerras às vezes parecem estar muito longe de nós. E depois vão se aproximando. E chega um momento em que chegam até nós. E é por isso que vocês precisam de ter também uma noção daquilo que se passa e a vossa própria visão a respeito da guerra e a respeito da paz. O Sr. General Ramalhianes, que eu acho que conhecem, foi Presidente da República. Conhecem ou não conhecem? Foi Presidente da República. Costuma dizer que as guerras acontecem porque quem as decide não tem que as enfrentar no campo de batalha. E porque os filhos daqueles que decidem têm, a maior parte das vezes, um bom motivo para não ir para a guerra. Normalmente, chegam à altura da inspeção e afinal não têm destreza física, ou então têm problemas de visão crónica, que só nessa altura é que se percebeu, ou então têm doenças raríssimas, que só são diagnosticadas na altura em que, quando chega o momento deles irem para a guerra. Portanto, eles não vão. De onde quem vai, obviamente, são os filhos dos outros. E é por isso também que as guerras são tão fáceis, que é tão fácil decidir as guerras, porque normalmente quem as decide não as faz. A Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45, começou com uma guerra de expansão da Alemanha que ocupou a Polónia. Nessa altura estava no poder na Alemanha o Partido Nacional Socialista, que era dirigido pelo chanceler Adolf Hitler. Mas, até essa altura, a altura em que a guerra começou, foi a invasão da Polónia, o Partido Nacional Socialista e os seus dirigentes já vinham dando sinais claros de animosidade contra pessoas e de animosidade contra grupos de pessoas por causa do seu pensamento político, por causa da sua pertença a determinados grupos raciais ou étnicos, e tinham desenvolvido uma ideia, uma teoria de supremacia racial da raça ariana.
1900, tudo isto começa calmamente. Estas coisas não acontecem de um dia para o outro. É paulatinamente que elas se vão construindo. Em 1933, a Alemanha criou o primeiro campo de concentração, Dachau. Lê-se Dachau, é Dachau, não é? E começou a enviar para este campo os opositores políticos, os comunistas, os sociais-democratas, os sindicalistas. Nessa altura, tal como disse o poeta Unimula, ninguém se importou. A maior parte das pessoas não se importaram, não eram com elas, era uma questão política, estão aí os comunistas, não somos comunistas, os sociais-democratas também não somos, sindicalistas, o problema é deles. A verdade é que estas pessoas eram perseguidas e que a grande maioria da população alemã não ligava muito àquilo, não se importava muito. E não se importava porquê? Porque o regime tinha uma enorme máquina de propaganda. Uma enorme máquina de propaganda que apresentava as pessoas perseguidas como inimigas do povo alemão, como criadores de todas as dificuldades que a Alemanha tinha. Falava-se de inimigos do Império e, sobretudo, dizia-se que aquelas pessoas eram os causadores de todos os problemas e, no caso específico dos judeus, roubavam o trabalho aos alemães, os judeus, os estrangeiros. E, portanto, depois daquela primeira fase, em que os campos de concentração apenas servem para inimigos políticos, há uma segunda fase, de uma purga geral que atinge milhões de judeus, que são enviados para campos de concentração. Mas não são só judeus. São judeus, são polacos da Polónia ocupada, são pessoas da minoria roma, ciganos, fala-se pouco disso, mas nessa altura houve muitos ciganos em campos de concentração e muitas destas pessoas foram exterminadas naquilo que o Partido Nacional Socialista chamou a solução final. O Sr. Adolf Hitler, chanceler, apresentava-se como o eleito, aquele que era capaz de tirar a Alemanha das dificuldades em que a Alemanha estava. Sobretudo, ele aparecia como um político contra a política tradicional. Alguém que fazia política de forma diferente. Alguém que era capaz de dizer aquilo que os outros políticos não diziam e que enfrentava a verdade e que levava a verdade ao povo alemão. E, obviamente, as pessoas acompanharam. Nós não podemos dizer que Hitler tivesse isolado. Hitler teve, de facto, um grande apoio. Porque esta propaganda funcionou efetivamente. A Alemanha estava em dificuldades. As pessoas estavam em dificuldades. E quando desaparece alguém que lhes diz: eu consigo identificar os responsáveis pelas vossas dificuldades e eu vou exterminá-los, é óbvio que as pessoas foram efetivamente atrás deles. E é preciso dizer uma coisa, sejamos claros: este partido e estas pessoas que provocaram a maior chacina que a Europa já conheceu foram eleitas, não deram nenhum golpe de Estado. Estas pessoas não foram para o poder por terem dado um golpe de Estado. Estas pessoas foram introduzindo paulatinamente e com farinhas mansas a sua propaganda, e essa propaganda envenenou a população ao ponto de fazer com que as pessoas votassem efetivamente neles. O Partido Nacional Socialista conquistou o poder nas urnas, ganhou as eleições em 33. E, obviamente, os alemães acreditavam que estava ali alguém que era capaz de os conduzir, voltar a conduzi-los à grandeza da Alemanha. E isto acabou como acabou, com milhões de vítimas, com a divisão da Europa em dois grandes blocos, com a Alemanha partida, de uma Alemanha passaram a ser duas, uma com a influência do bloco oriental e outra com a influência do bloco ocidental. E os problemas que a Alemanha tinha nessa altura não eram muito diferentes daqueles que nós temos hoje. Os problemas do trabalho digno, das pessoas poderem ter uma profissão na qual se realizassem, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista financeiro. Problemas da habitação, acesso à habitação digna. Os problemas da alimentação, o preço do
cabaz alimentar. Problemas normalmente são mais ou menos os mesmos. As coisas não mudam tanto assim. E a verdade é que nós estamos num tempo em que, como sabem, a guerra voltou à Europa. Temos mais uma vez guerra e vivemos num ambiente em que é tal a voragem das notícias que nós temos dificuldade em distinguir a verdade da mentira. Nós todos os dias temos uma sucessão de notícias, documentários, de comentadores, todas estas pessoas têm alguma coisa para dizer. E nós depois temos dificuldade em distinguir a mentira da verdade. Nós não temos filtros, deixamos de ter uma informação fidedigna. Cada um, obviamente, tem a sua verdade. Cada um acaba por ter a verdade que quer. É a verdade que apazigua ou que alimenta a sua inquietação. Olha, eu neste momento estou reformada e passo bastante tempo mais em casa do que passava. E, embora não veja muita televisão, por vezes abro aleatoriamente os canais da televisão para perceber o que é, quais são os programas. E, para espanto meu, da parte da manhã, por exemplo, todos os grandes canais de televisão, a SIC, a TVI, a RTP, têm programas sobre crime. O tio que matou a sobrinha, o avô que violou a neta, ou seja, é uma tal profusão de crimes que quem passar por Portugal naquela altura olha e diz: meu Deus, isto é um país de criminosos, provavelmente 9 em 10 são criminosos e praticam crimes. E, no entanto, como sabem, Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Mais seguros em função das taxas de criminalidade, que são efetivamente baixas. Mas o aparecimento daquelas notícias, aquele bombardeamento sistemático e diário, gera nas pessoas uma sensação de insegurança. Sobretudo porquê? Porque quem vê aqueles programas, alguém de vós vê esses programas? Presumo que não. Vem algum jeito, para. Mas basicamente, quem está em casa àquela hora com a televisão ligada são pessoas de idade, pessoas mais fragilizadas. Muitas delas vivem sozinhas. E, portanto, a percepção com que ficam do mundo cá fora é de um mundo inquietante. Aquilo gera nas pessoas medo e gera inquietação. O que significa que depois, quem aparecer a dizer que vai combater o crime de todas as formas e que é capaz de resolver aquele problema, que é um problema que não existe, obviamente terá o apoio dessas pessoas. Porque elas estão completamente convencidas de cá fora, no mundo, andamos aos tiros e à facada. Sabemos, caras e caros estudantes, nós sabemos que Hitler perdeu a guerra, sem dúvida, mas sabemos também que aquela sua vocação totalitária, aquelas suas ideias de pureza racial, de extermínio e de erradicação de quem é diferente, infelizmente não se perderam, continuam vivas no mundo. A questão racial continua hoje a ser uma questão que divide as nossas sociedades. Porque as pessoas acreditam que podem dividir-se, que podem separar-se em função das raças. Bem, eu estou convencido que qualquer de vocês, provavelmente já se feriu, já percebeu que o seu sangue é exatamente igual ao sangue de qualquer dos colegas que aparentemente tem outra raça. E qualquer de vocês percebeu também que independentemente das raças, as pessoas têm igual inteligência, igual dignidade, igual capacidade. O que podem ter é diferentes condições de partida. E é isso que o Estado e que a sociedade precisam de corrigir. Porque é preciso que numa sociedade de iguais, todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades e se realizem, obviamente, de acordo com o seu trabalho e de acordo com as suas competências. Nós sabemos, por experiência, pela leitura da história, que a história se repete. Mas se nós não quisermos que a história se repita da mesma maneira,
conhecemos, precisamos de nos envolver para evitar os erros do passado. Nós temos que questionar aquilo que no dia a dia nos é apresentado como verdade inquestionável. Nós temos que pôr a nossa inteligência e a nossa capacidade de interrogação ao serviço da verdade, da busca da verdade. Sobretudo, nós precisamos de não pensar, e repito isto 100 vezes, de não dizer que aquilo que se passa connosco, aquilo que se passa com os outros, não é connosco. Reparem, nós temos em Portugal problemas de discriminação em função da raça. Portugal e os portugueses têm problemas de discriminação em função da sua origem dos países de imigração, por exemplo. Não é? Ou seja, estes fenómenos vão acontecendo com modulações diferentes, mas vão acontecendo pelo mundo fora. E temos que ter essa percepção. Eu não sou diferente do francês porque nasci em Portugal. No entanto, durante um tempo, os franceses tinham uma atitude discriminatória relativamente aos portugueses, porque os portugueses faziam os trabalhos que eles consideravam menos dignos. E por aí adiante, eu falo da França, eu falo da Alemanha, eu falo da Suíça, eu falo de países ricos de imigração. Meus meninos e minhas meninas, eu vou terminar dizendo que tenho à minha frente um grupo de eleitos. Eu percebi, pelo pouco tempo que estive aqui convosco, a vossa enorme desenvoltura, a vossa enorme vontade de discutir, de suscitar questões, de se envolver, de questionar. E isso é bom, isso é próprio da vossa idade, não é só próprio da vossa idade, devia ser próprio de todas as idades e tem a ver com o processo de crescimento informado. Vocês são eleitos, desde logo, porque descolaram de um conjunto de pessoas que vivem sem uma vocação e sem uma vontade de fazer nada. Vocês seguramente conhecem alguém. Conhecem pessoas que estão desanimadas, que não fazem nada, que não procuram uma vocação. Pronto. Que vivem a aborrecer-se e eventualmente a aborrecer os outros ao lado. Nem todos entre vocês vão ter as oportunidades que acham que devem merecer. Há sempre um momento em que nós achamos, meu Deus, aquele emprego devia ser para mim e não foi. Eu tinha competência para fazer aquilo, escolher uma outra pessoa. Às vezes acontece-nos isso. E temos que ter capacidade para integrar isso e para nos conformarmos e para irmos à procura do outro. Mas a verdade é que vocês, se conseguirem conjugar o vosso talento e muito trabalho, terão seguramente as oportunidades que desejam. E eu sugiro-vos uma coisa. Vocês estão a fazer cursos profissionais e presumo que não seja só porque foi um curso que desapareceu. Acho que é o que querem fazer, não é? Acho que é aquilo em que julgam que se vão realizar. E, portanto, é preciso ir trabalhar. Há uma paixão por uma profissão e é preciso conjugar a paixão com a disciplina. A paixão torna-nos indisciplinados. Precisamos conjugar isso com a disciplina, com a capacidade que temos, às vezes, de absorver matérias que podem ser mais maçudas, mas que aparentemente às vezes não têm nenhuma relevância para a nossa vida, mas que depois na prática nós percebemos que têm. Naquele processo que lhes falei inicialmente, eu houve na faculdade várias disciplinas que estudei e disse, mas para que é isto? Que disparate é este? Eu decorei aquilo tudo. Pronto. E só na profissão é que percebi para que aquilo servia. E teria bastado que, através de uma metodologia mais prática, de exemplos práticos, me tivessem feito ver para que aquilo era, teria sido muito mais fácil para mim absorver e muito mais interessante esse conhecimento. Eu acho que já falei demais e acho que chegou talvez um momento, se a doutora Paula assim me entender, de trocarmos impressões sobre aquilo que eu disse. Mas não queria passar-vos a palavra sem dizer que é verdade que vocês têm condicionantes, mas muita da vossa vida está nas vossas mãos. Entendem? Eu falo de experiência própria. Eu tive na vida situações muito complicadas. Situações em que podia ter desistido de tudo, em que podia ter deixado de estudar, em que podia ter baixado os braços,
Eu não fiz. E foi isso que me salvou. E portanto, tenham atenção a isso. Temos muitas vezes na vida obstáculos. Surgem-nos às vezes contratempos que parecem completamente irresolúveis, intransponíveis, mas com vontade é sempre possível transpor. É sempre possível transpor. Sobretudo nas idades que vocês têm, com a energia que vocês têm. Eu desejo-vos o futuro mais feliz possível. Que consigam, não só como realizar-se plenamente as vossas profissões. Eu quero encontrar alguém com um grande sorriso numa recepção de um hotel e saber, veio de IDS, logo vi. Eu quero encontrar uma grande atriz, uma grande atora, fazer uma performance que me deixa completamente comovida e dizer, veio de IDS. Eu quero ver alguém num tribunal a fazer apoio aos juízes ou mestrado no Ministério Público, ou até pensar para transformar-se em mestrado, ou em juízo, meu Deus, aquilo é do IDS. Ou haver uma grande disciplina no desporto, alguém que orienta desportivamente crianças ou jovens com grande proficiência e dizer, logo se vê, aquilo veio do IDS. Parabéns por estarem nesta escola, muito felicidades. Muito obrigada. Como viram, mesmo quem já passou por uma vida profissional tão ativa, eu há bocado não sei se referi, mas para além de ter sido Procuradora-Geral da República, esteve na Procuradoria, foi 2 vezes cargo de Ministra da Administração Interna, Ministra da Justiça, tantos cargos importantes que passou, ainda dedicou grande parte dos seus horas a fazer este maravilhoso PowerPoint, porque de facto, para chegar aqui e fazer esta apresentação de 1 hora, de facto pensou em nós, esteve connosco, procurou o melhor do seu tempo para nos dedicar, porque de facto é extraordinário. Como uma pessoa como a doutora Francisca Banduna teve a generosidade de estar tempo à procura de imagens, à procura de pensamentos e ter estado aqui 1 hora connosco a ensinar-nos tanto, mesmo eu que sou mais velha, sou mais velha e que aprendo tanto. E neste ciclo de conferências há muitas que me marcaram e nos marcaram. Eu comentei há pouco com a professora Filomena enquanto estávamos aqui, que também trocámos algumas impressões, algumas que nos marcaram subejamente. Esta foi de facto uma delas, porque há tanta coisa que vocês mais tarde compreenderão e de facto eu não referi isto, mas temos aqui também connosco uma ativista, alguém que não se deixa ficar naquilo que é o seu currículo, naquilo que é o seu percurso de vida e foi isto que nos fez trocar algumas impressões. Como nós não somos pedras, nós não somos seres vegetais, porque foi necessário a sua voz, é necessária a sua voz para defender aqueles que necessitam de vozes como os da doutora Banduna, e estamos a falar do caso do ativista Mamadou Ba, e uma jornalista fez um artigo muito profundo, muito cool, que tinha a ver com o agradecimento público ao facto da doutora Francisca Banduna ter saído, enfim, da sua reforma, que outros estariam em casa sentados no sofá a ler um bom livro seguramente, mas que saiu desse conforto e deu a cara por uma causa e via depois na televisão com muito orgulho entrar no tribunal e estar ali a defender aquilo que acredita, que é aquilo que eu acredito e que eu também acredito, passa a redundância, que muitos dos presentes acreditam e que é o meu grande sonho enquanto professor e diretora desta casa, que vocês um dia também defendam e que um dia também acreditam. Muito obrigada, senhores. Algumas questões, se façam por favor.
Palmas. Epá, comecem só a falar. O que eu tenho não é bem uma questão. Eu não quero perguntar nada à Sra. Francisca. O que eu tenho a dizer é que este tipo de temas toca-me imenso. Eu estive muito atento à sua palestra, tudo o que a senhora disse, e tive as minhas reações e as minhas percepções. O que eu tenho a dizer é que eu tenho a minha forma de lutar pelo mundo e tenho a minha forma de ver as coisas. Pode não ser a mais certa para toda a gente, mas tenho a minha forma de ver as coisas e a minha maneira de ver o mundo. Acredito que, pronto, seja a melhor, porque é de acordo com as minhas convicções. E respeito as opiniões diferentes, respeito o que a senhora Francisca disse. Toca-me um bocadinho, assim, mais pessoal, quando falam, às vezes, de um movimento comunista, porque eu sei que, pronto, teve o seu autoritarismo, teve os seus aspectos negativos, mas eu consigo dizer com toda a coragem que eu sou comunista. Eu luto por esse ideal, luto por uma sociedade socialista, luto por um mundo onde todos tenhamos as mesmas oportunidades. E não sou pelo autoritarismo, não gosto disso, não gosto de ditaduras, não gosto de um sistema onde tenhamos uns a oprimir outros e pronto, não. Eu sou comunista, podem dizer que eu sou utópico, podem dizer o que quiserem, mas como sou um país livre, sinto a liberdade de dizê-lo. E respeito muito o seu trabalho, respeito muito o que a senhora fez e pronto, o que eu quero dizer é que a senhora me inspira também para criar um mundo melhor à minha maneira. Olá, bom dia. Meu nome é Yara Pereira e eu sou finalista do curso Interpretator-Atriz. Eu não sei se isto é uma questão que cabe à sua doutora responder, mas Portugal é o único país da Europa onde os exames são castradores no que toca ao ingresso ao ensino superior e eu gostava de saber porque é que para o ano ainda foram implementados mais exames do que já existem este ano. É essa a minha questão. Não vou responder. Eu chamo-me Inês e sou do curso Interpretator e Atriz. Eu vou ser sincera, normalmente não presto muita atenção nas palestras, mas eu prestei e acabo por prestar. E pelos temas que abrangeu aqui. Aquela parte em que falou do Hitler e do discurso e disso tudo, isso neste momento está a acontecer em Portugal. Não se calhar da mesma gravidade, não falamos, se calhar, tocamos concentração nisso, mas há uma pessoa específica na área política e etc. que está a fazer isso e muitos adolescentes cada vez caem mais nessa tentação. Eu podia abranger aqui vários temas, desde a cor da pele, desde a homofobia, e dizer que às vezes se a gente olhasse um bocado mais para a outra pessoa e perceber o impacto que as coisas têm na vida de outra pessoa, as coisas seriam muito mais civilizadas de se fazer. Eu não sou uma pessoa propriamente calma, mas eu estou a melhorar nisso, vou crescer para melhorar nisso, mas se há coisa que eu aprendi, e estou a aprender muito nesta escola e em palestras, porque lá está, algumas delas são muito gratíssimas, mas há outras que nos ensinam muito. Mas, pronto. E com isto eu queria dizer que
académicos, mas que passou uma mensagem muito importante, que é não olhar sempre para o nosso próprio umbigo e perceber que há uma vida do outro lado. E as pessoas hoje em dia, por exemplo, pensam que as coisas estão melhores e as coisas tiveram uma evolução, mas ainda acontecem. Mas não é por isso que a gente vai desvalorizar a evolução que teve. O racismo, etc., ainda acontece em Portugal. As coisas ainda acontecem. Claro que já estão muito melhores, as coisas evoluíram bastante, mas ainda está a acontecer. E eu sou muito a favor de quantos mais melhores, e quantos mais falarem melhores, quantas mais pessoas se unirem melhores. E eu quero agradecer por todas as palavras e por ter abrangido estes temas tão polémicos hoje em dia, mas que dão tanto jeito, principalmente para a minha geração. Muito obrigada. Então vão haver mais questões. Eu queria agradecer ao João, queria agradecer à Yara e à Inês as questões que me colocaram. Num certo sentido, podem ter sido porta-vozes do pensamento de alguns outros aqui presentes. E queria agradecer ao João pela enorme coragem. A coragem de, num tempo tão difícil e num tempo em que as nossas liberdades parecem estar a tender a limitar-se, em que a gente, claramente, que quer limitar as nossas liberdades, o João poder vir aqui e dizer para todos nós: eu sou comunista, eu acredito num mundo melhor. O que é que dizer aqui? Foi, de facto, a grande utopia da primeira metade do século passado e da segunda metade. Provavelmente, muitos dos sociais-democratas dos anos 60 e 70 foram comunistas na sua juventude. Porquê? Justamente porque o comunismo era a promessa de igualdade para todos e a promessa de que cada um pudesse ter de acordo com as suas necessidades. Infelizmente, houve regimes, houve sistemas em que isso não aconteceu, em que houve uma perversão do ideal originário. E foi por isso que, efetivamente, penso eu, o ideal comunista acabou por ter um revés na segunda metade do século passado. Mas ser comunista hoje, provavelmente, significa ter um ideal que engloba todos, querer mais justiça para todos, querer habitação para todos, querer ensino para todos, querer, no fundo, muitos daqueles que são os grandes objetivos da Constituição de 1976, a Constituição Democrática de Portugal. João, parabéns, felicidades. A Yara colocou uma questão sobre exames e exames castradores. Eu acho que eu tenho, obviamente, e penso que essa questão é uma questão para colocar mais ao Sr. Ministro da Educação. Tenho que o trazer aqui e pô-lo perante a natureza dos exames que estão a ser feitos e explicar porque eles são castradores. Eu fiz muitos exames na vida, dispensei de uns e fiz outros. Eu acho que a avaliação é necessária. Nós não podemos ter uma lógica em que caminhamos todos ao mesmo passo, ou seja, em que demos a mesma resposta a quem sabe e a quem não sabe, a quem se empenha e a quem não se empenha. Temos que ter formas de avaliação. Agora, podemos discutir a correção das formas e podemos tentar perceber quais são, afinal, as melhores formas de se retirar de um estudante, de um aluno, o melhor que ele tem, ou perceber as competências que ele efetivamente tem para depois exercer aquela primeira profissão. E a propósito disso, digo-vos uma coisa. Nos últimos anos, levaram-se imenso, há 10 anos, começaram a penso para 10, 15 anos. Houve uma grande elevação das notas, por exemplo, para acesso aos cursos de medicina. E a verdade é que a experiência não nos dá nenhuma segurança de que estes médicos que entraram com médias 19 e 20
e 11, que tenham mais, podem eventualmente até ter mais competência técnica, mas em muitos casos há uma dimensão que lhes falta e que é tão importante quanto a técnica, que é a empatia e que é a humanidade. E portanto eu acho que esses fatores devem ser todos combinados. Eu obviamente aprecio a sua preocupação e acho que, sem ter exemplos são castradores, deve procurar todas as formas de fazer essa demonstração e lutar para que os exames deixem de ser castradores. Está na idade, está no tempo. Inês, aqui mais à minha frente. Oi Inês, obrigada. Fiquei muito sensibilizada por saber que esta conferência não foi assim tão chata. Mas fiquei muito orgulhosa. Que idade é que a Inês tem? 18. Por perceber que a Inês, com 18 anos, entende o mundo global, percebe a história e percebe os sinais que a história nos está a trazer nos tempos de hoje. Que a Inês percebe, assim como muitos de vocês, que nós temos no ar um conjunto de sinais que, se não forem contrariados, nos podem levar ao pior que há no mundo. Nos podem levar a uma guerra sem fim. Nos podem levar a regimes ditatoriais. Nos podem levar a perder as liberdades que tão longamente conquistamos. E é preciso fazer atenção a isso e perceber que a Inês tem essa compreensão. Perceber que a Inês tem também a dimensão dos problemas sociais de todas, das mais variadas matizes, nomeadamente da questão da igualdade racial, da desigualdade, do racismo, que é um problema estrutural, sim. É um problema que nós temos, com o qual temos que lidar. É assim, muitos de vocês não têm, obviamente, culpa de ter nascido numa sociedade em que havia determinados padrões que assimilaram. Agora, aquilo que tem que fazer, com a consciência, inteligência e vontade, é desconstruir esses estereótipos. É perceber que eles não fazem nenhum sentido. E com a inteligência, consciência e vontade, passarem a trabalhar no sentido deles desaparecerem, deles serem erradicados da sociedade em que vivem. Inês, muito obrigada também por ter. Sem palavras, não teve. Tem ou não tem? Não? E ela também tem uma questão. Ninguém sabe que tem as questões ou não elas têm? Elas têm questões Quase se eles tiveram da sessão, iam ter. O meu nome é Mariana Pereira. Eu queria perguntar como é que se sente e como é que se sente por ser a primeira mulher negra e ministra num país, em Portugal, e como é que se sente por inspirar-nos a todas nós? Como é que se sente? Por nos estar a inspirar a tirarmos o curso para... Técnica de serviço jurídico, não é? Exatamente. Mariana, factualmente, eu fui a primeira mulher negra a exercer funções no governo de Portugal. Mas também acho que fui a primeira mulher negra magistrada do Ministério Público em Portugal. Fui a primeira delegada da República Negra,
fui a primeira Procuradora da República Negra, fui a primeira dirigente de um Departamento de Investigação e Ação Penal Negra, fui a primeira Procuradora-Geral Distrital Negra. Em suma, foi um conjunto de primeiras vezes que aconteceram por fatores múltiplos, variados, e eu interpreto isto com normalidade e exerço as minhas funções, não tento propriamente, não me levanto a pensar, ai, sou uma mulher negra. Sou uma pessoa, sou um ser humano e como tal me comporto. E, portanto, exerço as minhas funções no limite das minhas capacidades, procurando sempre fazer o melhor. Agora, há uma coisa que eu tenho a percepção, é que as expectativas relativamente às mulheres, ponto 1, e as expectativas relativamente a uma mulher que, sendo mulher, é negra, são sempre maiores. Ou seja, há sempre um maior grau de desconfiança relativamente àquilo que podemos e somos capazes de fazer. Agora, a única coisa que temos que fazer é não viver propriamente atormentados com isso. Fazermos aquilo que temos para fazer no quadro das nossas competências. E é verdade que eu, depois de ter sido nomeada, percebi da relevância que isso tinha para a comunidade negra em Portugal. Pronto. Eu antes não tinha essa percepção. E a única coisa que eu espero hoje é não ter decepcionado nem a comunidade negra, afrodescendente em Portugal, nem a comunidade portuguesa em geral. Porque é nessa que eu de facto me integro. A comunidade portuguesa é diversa, tem pessoas das mais variadas raças e origens e, obviamente, quando exerci funções de ministra, estive a servir Portugal e filo para todos os portugueses. Isso eu tenho que dizer, se calhar não é politicamente correto, mas eu sinto tão bem, como mulher e como africana, quando eu tomar posse, que ainda hoje eu fico assim com pele pelinha. Foi tão bom. Mas sei que na base não estava nem o facto de ser mulher, eu estou a falar conceitualmente, nem o facto de ser mulher, nem o facto de ser negra. Estava naquilo que acabou por dizer, era o mérito. E isto, o mérito, só se conquista com muito trabalho, porque de facto, ter mérito dá muito trabalho. O sucesso dá imenso trabalho. Todos nós sabemos isso. E parabéns também.